Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. Hoje estou com uma modelo aqui, Raniele do Corinthians. Gente, brincadeira. Vai fazer o cabelo do Joninho aqui, é um amigo nosso, né? Barbeiro também, de profissão. A gente vai fazer um corte de cabelo aqui. Eu quero que vocês acompanhem comigo, né? Como vai ser os processos, como que a gente vai fazendo esse cabelo aqui. Eu tenho certeza que eu vou trazer muita coisa aqui para agregar na carreira de vocês. Bora lá? Pessoal, tô passando um leave-in da Dawn Seeds no cabelo do Jonas. E aqui a gente vai espalhar o leave-in, né, por toda a superfície aqui. O leave-in, ele é um como se fosse um creme pós-banho, né? Você pode estar usando ele pós-banho. Ele é um protetor térmico, então deixa o cabelo muito macio, traz aquele aspecto de nutrição pro fio. Muito bom. Eu gosto sempre de cortar com o cabelo limpinho, então não sei se vocês perceberam, mas eu lavei o cabelo dele antes da gente cortar. Vou trabalhar com esse cabelo mais solto, mais leve. Então aqui a gente vai fazer uma espécie de moica, né? Só que eu vou fazer uma proposta um pouco diferente para esse cabelo. A gente vai deixar a franja mais curta e a parte de trás um pouco maior, para a gente dar uma despojada aqui, né? Para fazer uma textura legal pro cabelo. Então, para começar cortando esse cabelo aqui, eu vou começar fazendo uma referência aqui na parte da franja, né? Franja quando o cabelo é jogado para frente, topete quando o cabelo é jogado para cima, tá? Tô puxando uma linha horizontal aqui para a gente definir aqui o comprimento dessa franja, beleza? Só vou jogar para frente aqui agora, eu vou acertar ela. Então aqui a gente vai puxar esse cabelo para frente, vou vir na deep cut com a tesoura diagonal em relação à mecha e vou fazer uma espécie de repicado. Então a ideia de fazer esse aspecto mais repicado aqui na parte da frente, gente, é não deixar aquela franja muito reta, muito pesada. Então, a partir da referência que eu criei na frente, pessoal, a gente vai começar a projetar esse cabelo para ele ficar maior na parte de trás. Então aqui eu pego o que já foi cortado e aqui essa parte de trás eu vou deixando o dedo mais elevado para cima, para ter um alongamento de comprimento. Pegando a referência da franja, né? E projetando a parte de trás para cima, vamos dizer assim. Aqui na parte de trás, gente, nem vai ser muita coisa, porque é a proposta que a gente quer para esse corte mesmo. Vocês podem perceber que eu não estou seccionando esse cabelo aqui, pessoal, porque é um cabelo que já está mais curto, né? Então acaba até dificultando um pouco na hora de seccionar. Então você pode já vir fazendo no mecha a mecha mesmo, que não vai ter segredo não. Pessoal, vou começar aqui cortando essa parte da lateral, fazendo fade. Vou secar bem a lateral, eu gosto de trabalhar com essa lateral bem limpinha e bem seca. Então se seca a favor do direcionamento do fio. Pessoal, para começar cortando esse cabelo então, vou vir com o pente 2 de cima para baixo, para mim mexer na minha parte da estrutura. Você vem com o pente 2 de cima para baixo assim, ó, e vem só tirando esse excesso, né, desse volume que tá, e definindo também a estrutura do corte. Pente 2, eu posso vir com o próprio pente 2 mesmo na alta, ao contrário, fazendo um movimento mais certo, tá vendo? Aí o cabelo já vai conectando automaticamente sozinho, sem gerar degrau. Todos os pentes que vocês forem passar, pessoal, eles precisam ser bem passados, tá? Então, você não precisa passar forte, né? Você não precisa usar força. Eles têm que ser bem passadinhos para limpar bem mesmo o que você for fazer. Então aqui da orelha para trás, né, vocês podem ver que eu mudo o movimento da máquina e eu passo acompanhando, né, com o formato que eu quero desse degradê. Chorão. Gente, feito isso, então a gente vai vir com a marcação da zero, tá? Aproximadamente um dedo acima da orelha, com o movimento mais em C. A gente vai puxar para fora o final do movimento, beleza? O movimento em C ele ajuda, gente, para na hora que vocês forem remover a marcação, vocês gastarem menos tempo e ficar um resultado melhor também. Vocês podem perceber que eu introduzo a máquina na cabeça e puxo para fora. Só aqui eu vou passar a máquina de acabamento para remover esses fios aqui mais embaixo, né? E preparar consequentemente para receber a shaver também. O que eu não posso fazer aqui, pessoal? Eu não posso encostar a máquina de acabamento na minha zero, porque existe uma diferença entre a zero e entre a máquina de acabamento. Então é importante que eu passe ela, né? Já fazendo um movimento de conexão, tá vendo? Ó? Conectando uma na outra, sem encostar onde eu passei a máquina zero, tá ok? Pessoal, na sequência aqui vamos usar a shaver. Então eu venho com uma lâmina só. Eu quero passar só nesse comecinho aqui, né? Então, uma lâmina só de baixo para cima e depois de cima para baixo para desmarcar.
Ó, de baixo para cima e de cima para baixo para desmarcar. Pessoal, vamos lá. Então aqui a gente tem a nossa linha base, tem nossa estrutura e tem a parte de transição. E é nela que a gente vai mexer agora, tá bom? Vamos conectar tudo isso. Vim com o pente 1,5 alto, seguindo a minha linha de estrutura. Vou passar no movimento reto para gerar conexão, gente. Ó, então a gente vem, passando o pente 1,5 aberto, tá? Passando um movimento mais chapado mesmo, tá vendo? 1,5 baixo agora, copiando, né, o movimento do 1,5 alto. Gente, seguinte, ó, agora eu vou passar o pente meio aberto no movimento mais certo, tá vendo? Ó? Qual que é a minha preocupação aqui? No que eu devo me preocupar? Em não gerar alta marca. Então eu passo com a mão bem leve e fazendo um movimento mais plano, tá vendo? Ó? Então pego da linha baixa aqui e puxo pra fora, assim, ó, tipo, puxo reto. A máquina automaticamente ela sai da curvatura da cabeça. Já conectando os pontos. A parte de trás da orelha mesmo pegada, ó, a gente pode vir aqui com a máquina inclinada e trabalhar com ela mais certa também, tá vendo? Vocês podem perceber que no pente meio, pessoal, já dá uma clareada, tá? Vamos trabalhar com o pente meio baixo agora, mais em cima da marcação, com o movimento reto também, pessoal, só que ele é mais curto, tá vendo? Não deixa de ser um movimento reto, só que eu não estou esticando tanto ele, né? Ó. Vocês podem perceber também que quando eu faço o pente meio baixo, praticamente toda a marcação da zero já sai. Então por isso que eu falei para vocês, quando vocês forem marcar, usar o movimento em C, para vocês gastarem menos tempo na parte de tirar a marcação da zero. Meio intermediário, gente, ó. Conectando o pente meio baixo com o pente meio alto. E já aproveitando para polir, né? Usando o canto da lâmina, tá vendo? Essa parte de trás aqui é a mesma pegada. Sem novidade nenhuma, ó, meio baixo. E meio intermediário para conectar. E, pessoal, se vocês perceberem aqui, ó, ela ficou uma pequena marcação, né, da meio para 1,5. Então eu posso vir com o pente 1 aqui, ou ele alto, intermediário, pra gente dar uma esfumaçada nessa linha. Você vê que o pente 1 de uma maneira bem leve também, você não precisa usar força, tá? E vem trabalhando só com a quininha, né, para quebrar essa linha que fica, ok? Tem casos que você não vai precisar usar o pente 1, mas tem casos que você vê que é necessário, é tranquilo também. Pessoal, aqui chegou numa das partes que eu mais gosto do degradê, que é justamente fazer esse polimento do fade, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar trazer nossa identidade para esse corte. Então eu vou começar trabalhando com a tesoura dentada aqui. Como não gerou degrau, gente, eu vou só mexer na parte de volume e sombra, né? Volume seria essas partes que elas ficam mais saltadas para fora, e sombra seria esses detalhezinhos aqui que não deixa o fade tão regular. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a tesoura dentada, né? A gente vai bater elevando a mecha, tá vendo? É vocês terem um pente mais fino para trabalhar mais minuciosamente em cima dessa marcaçãozinha, né, das marcações que ficar. Então você pode vir trabalhando com o pente mais fino e trabalhando só com o cantinho, né, da tesoura, só com a pontinha dela, para você conseguir realmente ter um bom polimento, para você conseguir ter um bom restauro. Nesse caso aqui, ó, eu estou usando uma tesoura Tondeu Primo. Por que eu gosto de usar essa tesoura aqui para polir e não a outra? Essa tesoura aqui, pessoal, ela tira uma porcentagem menor por mecha. Então assim, tem menos risco de eu ferir esse degradê, né? Então venho aqui só com a pontinha da tesoura e automaticamente eu vou tirando todos aqueles pontos de densidade e tal. Essa parte do meio aqui, ó, mesma pegada, tá vendo? Ó? Só com a quininha da tesoura, né? E a gente vai trabalhando. Por que é importante da gente fazer esse tipo de polimento aqui, pessoal? Porque às vezes você faz um corte muito bom, né, olhando assim de lado, fica muito bom. Só que às vezes o cliente ele levanta da cadeira, né, entra a luz nesse trabalho e acaba mostrando, né, algumas variações do degradê. Então quando você faz o polimento, você elimina esse tipo de possibilidade. Mesma pegada aqui, gente, ó, só a quininha, tá vendo? Ó? Bem minuciosamente trabalhando aqui, ó. Só a gente vai vir trabalhando a parte do acabamento agora, ó. Vou trabalhar só com a pontinha da máquina, tá vendo? E vou fazer uma linha mais curva aqui, desse perfil. São coisas que eu valorizo bastante, pessoal, nos meus cortes de cabelo. Que é o quê? Acabamento, a conexão do corte, né?
e esse polimento. São coisas que, cara, eu acho que são grandes diferenciais, assim. Eu acho que se você fizer todos eles bem feito, cara, você tem um trabalho reconhecido, você tem um trabalho bem divulgado, vamos dizer assim. Vou dar uma limpadinha bem mínima aqui na parte da frente, tá, pessoal? E aqui a gente vai fazer esse acabamento aqui, beleza? Pessoal, então esse acabamento aqui na parte de trás, fazer ele um pouquinho mais arredondado, tá vendo? Então eu vou vir aqui nessa ponta, né? Eu vou quebrar essa ponta e trazer um acabamento mais arredondado para esse moicano. Agora fazer a grana mais, né? É verdade. Pessoal, então aqui a gente vai fazer esse acabamento, né? Vou dar um talentinho na barba aqui também. Então tô passando um creme aqui justamente pra gente ter mais facilidade para fazer. Só a pontinha da lâmina, né, pra gente fazer essa linha curva. E depois, pessoal, vou ensinar vocês a fazerem o polimento na Putcut. Então fiquem até o final desse vídeo pra vocês verem, né, como que vai ficar esse cabelo polido na Putcut. Vocês vão ver que tem um antes e depois e fica uma diferença bem absurda, assim, bem legal. Estado bem satisfatório. Pessoal, quando você quer trazer mais precisão para a linha, você pode marcar ao contrário também, sabe? Eu não indico que vocês façam todo o cabelo não. Como é um trabalho mais para foto, mais comercial, aí sim, né? Você tem uma linha mais definida, fica mais legal. Mas pro dia a dia, assim, não tem necessidade não. Então a parte que eu mais gosto do fade é fazer o polimento na Putcut. É uma técnica que eu me identifico bastante e que traz bastante resultado para mim também. Então aqui, o que a gente vai fazer aqui, gente? Ó, a gente vai trabalhar com a tesoura, né? Ela paralela aos fios. Então aqui, o que eu tô fazendo aqui, pessoal? Eu tô trazendo mais luz, né, para esse degradê. Então tem parte que tem mais concentração de fio. E eu vou, vamos dizer assim, eu vou trazendo, né, mais harmonia pro degradê. Então aqui, ó, você vem com a tesoura reta em relação ao fio. Não precisa usar força, é bem tranquilo de fazer, tá? E vocês vão perceber também que eu não fico batendo num ponto só específico. Então vocês podem ir cortando, né, e mudando de região também, que não tem muito segredo, tá? O que acontece, pessoal? Aqui, ó, tô fazendo com a tesoura ela na direção do fio. Quando eu trabalhar ela mais diagonal em relação ao fio assim, é na parte mais da zero, tá vendo? Eu quero pegar marcações ali mais baixas. Se eu fizer ela mais diagonal nessa parte escura, eu vou fazer um risco. Então, por isso que muita gente tem dificuldade em fazer a putcut, porque às vezes ele faz uma posição contrária, né, uma região mais escura, e acaba marcando muito. Agora já na parte da zero aqui não tem problema. Eu posso inverter a tesoura assim, ó, que não tem risco, né, de ferir esse degradê. Beleza? Mais certo em relação ao fio. E aqui eu vou trabalhando com calma. Normalmente, galera, isso daqui você vai gastar no dia a dia assim 2, 3 minutos por cabelo, né, para fazer o polimento na putcut. Então assim, é um negócio que é um pouco mais artesanal, mas também que depois que você tem uma técnica apurada assim, você não vai gastar tanto tempo. Também sossegado de fazer também no dia a dia, tá? Não é só para um corte mais comercial, não. Você pode estar usando no dia a dia também, tá bom? O cabelo do Johnny é um cabelo que tem as suas dificuldades, né? Aqui a parte da frente vocês podem perceber que é um pouco mais falhada, a parte de trás é mais escura, e isso é bem comum. Mas é tranquilo também, só com essa técnica você vai trazendo uma harmonia a mais para esse degradê. Gente, seguinte, agora eu tô com esse compromisso com vocês de toda segunda-feira, tá aqui no YouTube, tá gravando pra vocês. Então espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo, tá? E se você curtiu, cara, não deixa de comentar, compartilhar para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E acompanha nosso canal aí, que tem bastante coisa também que foi postado anteriormente. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? Tamo junto e até uma próxima.